Olá, pessoal. Hoje falaremos sobre o filme Curioso Caso de Benjamin Button. Ele é um filme estadunidense de 2008. Ele é dirigido pelo David Fincher, com roteiro de Eric Roth, baseado no conto homônimo de F. Scott Fitzgerald. Ele foi publicado na revista Collins em maio de 1922. Tem como os personagens principais o Benjamin Button, interpretado pelo Brad Pitt, e a Daisy, a grande paixão do Benjamin, interpretada por Kate Blanchett. Resumidamente, o filme ele fala de uma criança, o Benjamin Button, que nasce com uma doença fictícia rara, que causa características observadas em pessoas idosas, como, por exemplo, pele enrugada, diminuição da visão e a degeneração óssea. Benjamin ele é abandonado pelos pais biológicos e ele é adotado por uma mulher que trabalha em um asilo. Em sua infância, Benjamin é confundido com um velhinho. E a mãe adotiva de Benjamin percebe que aquela não é uma criança normal, e por isso chama o médico, que após analisá-lo dá o seguinte diagnóstico: certamente é um recém-nascido, porém com todas as doenças de um velho de 80 anos. Não deve sobreviver por muito tempo. Mas indo contra todas as expectativas, Benjamin decide viver. E a cada novo dia está melhor, mais vívido e mais jovem. E a essência da história do rapaz que nasceu velho e vai pouco a pouco rejuvenescendo. Nesse processo, Benjamin passa por diversas aventuras, amizades e se envolve em um romance desses bem apaixonantes, que vale muito a pena assistir. O filme ele apresenta o relógio biológico ao contrário e apresenta uma curiosa reflexão. O que aconteceria se nascêssemos velhos e morrêssemos jovens? É sobre o ciclo natural da vida, o propósito do envelhecimento. A gente fala sobre isso na escola de forma sutil, subliminar, como se envelhecer fosse algo distante ou pior, em alguns casos, como se fosse algum tipo de doença a que todos estamos fadados, mas não é. Trata-se de uma fase em que há evidente desgaste físico proporcionado pelos anos de uso dos diferentes componentes de nosso corpo, também emocional, e com algumas perdas de termos de capacidade de aprendizagem. No entanto, é um momento em que a experiência está exponenciada, ou seja, no qual há muito a ser compartilhado. E as escolas elas precisam apreciar melhor este momento da vida, valorizar os idosos e aproximar os membros da melhor idade das salas de aula, com o intuito de dividir o que viveram, aprenderam e que certamente pode ser valioso para as crianças e adolescentes. E, acima de tudo, explicar o que significa envelhecer a partir do ponto de vista da ciência. Mas, biologicamente, o que significa envelhecer? E como o nosso organismo regula esse relógio do tempo? Biologicamente, a gente começa a envelhecer ao nascer, porém o processo se torna perceptível na idade adulta, supostamente após cumprir nosso papel reprodutivo. O processo de envelhecimento ele não é totalmente compreendido pela ciência, porém é muito pesquisado. A ideia de desligar o processo de envelhecimento na medicina pode significar a cura de doenças degenerativas. E na indústria de cosméticos gera muito lucro. Anualmente, centenas de produtos são lançados com a promessa de amenizar o processo. Uma coisa é certa, todos nós estamos envelhecendo. Durante as sucessivas divisões celulares, na recomposição de nossas células, o processo vai ficando menos eficiente e as células passam a não administrarem colágenos e cálcio com tanta eficiência, por exemplo. Uma das teorias mais fortes é o encurtamento do telômero. O telômero ele é uma região dos cromossomos que fica nas pontas, ela não contém genes, mas aparentemente protege o DNA. Em uma analogia simples, é como aquela ponta do cadastro que protege o cadastro de desfiar. Com as sucessivas replicações do DNA durante as divisões celulares, o telômero ele perde material e vai encurtando e fica mais vulnerável a agressões ambientais. O envelhecimento ele não é causado apenas pelo encurtamento do telômero, existem outras possibilidades. No entanto, essa é conhecida como a teoria genética do envelhecimento e foi baseada na descoberta de Elizabeth Blackburn, que ganhou o Prêmio Nobel de Medicina em 2009. E tem uma doença que ela é bem parecida com a apresentada no filme, que é a síndrome de Hudson-Gilford. E em 2019, o Gazeta do Povo ele publicou uma matéria com Benjamin Button da vida real. Ele se chama Sami Basso e nasceu em 1º de dezembro de 1995, atualmente com 26 anos. Ele é italiano
e ele apresentou os primeiros sintomas da doença aos 6 meses, quando seu crescimento parou repentinamente. Ele passou por inúmeros exames e, antes de completar 2 anos, foi diagnosticado com a progéria, ou síndrome de Hudson-Dufort, como é chamada em homenagem aos médicos ingleses que a descreveram pela primeira vez. Essa doença é extremamente rara, sendo autossômica dominante, e ocorre devido a uma mutação do gene chamado LMNA. Isso gera o acúmulo de uma proteína tóxica no núcleo celular e causa o rápido envelhecimento. Segundo a Associação Italiana de Progéria Exame Baço, as crianças com a doença elas são aparentemente saudáveis, mas aos poucos apresentam sintomas como endurecimento de pele, magreza e dificuldades no crescimento. Além disso, os pacientes sofrem de rigidez das articulações, arteriosclerose, doenças cardiovasculares, ataques cardíacos e outras doenças típicas de pessoas idosas. Portanto, encontrar uma cura para a progéria significaria ajudar não apenas essas crianças, mas fornecer a chave para resolver problemas cardíacos que afligem milhões de pessoas em todo o mundo. A HGPS, como é a sigla resumida da síndrome, ela é resultante de uma mutação genética G608G, presente no axônio 11 do gene LMA, que codifica a proteína lâmina A, que prepara o sequenciamento molecular do núcleo da célula no cromossomo 1. Ela se manifesta em crianças que não apresentam nenhuma história patológica familiar relacionada a essa doença, ou seja, mesmo sendo uma doença genética, ela não é uma doença hereditária, e acredita-se que essa mutação ocorre em um único espermatozoide ou óvulo, de forma imediata antes da concepção. Embora alguns cientistas classificam como uma doença não hereditária, outros dizem que os pais que tiveram criança com HGPS possuem uma probabilidade de 2 a 3% maior quando comparada com pais que não tiveram com filhos com HGPS de voltar a ter uma outra criança com essa mesma enfermidade, resultando em uma condição chamada de mosaicismo, que acontece quando o pai ou a mãe tem a mutação genética da progéria em uma pequena proporção na célula, mas ela não é manifesta. A diferença entre Benjamin Button e as crianças com HGPS é que o personagem, com o passar dos anos, ele vai se tornando mais jovem, porém isso não acontece na vida real. A idade média de vida dessas crianças é de 13 anos. E na maior parte das vezes, as mortes são causadas principalmente por complicações da doença arterial coronária ou acidente vascular cerebral. Outra teoria sobre o envelhecimento é a dos radicais livres. Os radicais livres de oxigênio e nitrogênio, eles são átomos ou moléculas que possuem um elétron não pareado, elétron livre, e essas moléculas são extremamente reativas em roubar elétrons de outras moléculas para se equilibrar. Muitas das moléculas roubadas fazem trabalhos importantes para as nossas células, gerando várias doenças crônicas não transmissíveis associadas ao envelhecimento, como doenças cardiovasculares, diabetes, hipertensão, síndrome metabólica, artrite reumatoide e doenças neurodegenerativas, como doença de Alzheimer e doença de Parkinson. Estresse, cigarro e álcool, eles são pró-oxidantes e, portanto, envelhecem. Por outro lado, existem antioxidantes, que são substâncias que impedem o efeito danoso dos radicais livres e podem ser encontrados em muitos alimentos vegetais na forma de vitaminas, minerais e pigmentos. E os raios solares UVB, eles causam queimaduras na pele, mas os raios solares UVA, eles são responsáveis pelo chamado fotoenvelhecimento, e eles atingem a camada mais profunda da pele e ativam espécies reativas de oxigênio. E também outros radicais livres que danificam proteínas e DNA das células cutâneas, e impedindo a regeneração celular. Sabemos que não é possível uma regeneração igual a do Benjamin Button, que acontece no filme, mas ao menos a gente pode envelhecer de uma forma mais saudável. E a gente evita esse envelhecimento precoce com alguns hábitos, como dormir bem, consumir alimentos antioxidantes, fazer exercícios regulares moderados, usar protetor solar, pegar um solzinho da manhã e evitar, como dito anteriormente, cigarro, estresse e álcool.